Então, bom dia para você, caro ouvinte. Estamos em 2025 e no primeiro dia do ano entrou em vigor em Mato Grosso a lei que estabelece critérios para concessão de incentivos fiscais e concessão de terrenos públicos para empresas do setor agroindustrial. Entrou em vigor, mas com os efeitos suspensos por decisão monocrática do STF. Essa é a lei que podemos chamar de retaliação à moratória da soja. Empresas que assinam um acordo comercial podem perder os benefícios e estariam sujeitas, inclusive, a ter que indenizar o Estado pelo uso de terreno público. Vejo que quando tudo parecia resolvido, inclusive foi o assunto do meu artigo há 15 dias, quando cheguei a usar o termo fim da moratória, eis que surgem novos contornos e agora na esfera judicial. Eu vou explicar. 4 partidos políticos, PCdoB, PSOL, Partido Verde e Rede Sustentabilidade, entraram no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei estadual, argumentando em linhas gerais que nos 18 anos de existência, a moratória se mostrou como um dos programas mais bem-sucedidos em sustentabilidade e que foi diretamente responsável por evitar a derrubada de 18 mil quilômetros quadrados de florestas só na primeira década de vigência. O ministro Flávio Dino, que é o relator desta ação, entende que a lei mato-grossense pode ferir o princípio da livre iniciativa, criando um ambiente de concorrência desleal. E ainda, no que se refere à questão fiscal, promover aí o desvio da norma tributária, que neste caso poderia ser usada como um instrumento punitivo. Essas são palavras usadas na decisão proferida pelo ministro, que suspendeu em caráter liminar os efeitos da lei. Bom, cabe recurso e tanto o executivo como os legislativos estaduais já se pronunciaram afirmando que vão recorrer da decisão. E eu conversei com a assessoria da Biov, que é a associação que basicamente congrega a maior parte das empresas signatárias da moratória, e lá a decisão é de não se pronunciar a respeito, pelo menos por enquanto. O meu questionamento à Biov foi com relação ao compromisso firmado em meados de dezembro agora passado, uma reunião em Cuiabá com o governador e representantes da ProSoja, de que o Código Florestal Brasileiro seria o norteador nessa questão de adquirir ou não soja do bioma amazônico. E vejam que já entramos no período de colheita de mais uma safra. Agora me permitam voltar a falar sobre os argumentos da ação que resultou nesse novo capítulo. Os autores, lá pelas tantas, dizem que o acordo não impediu a expansão da soja no país, mas que direcionou para áreas já abertas e falam em pastagens degradadas. Bom, creio que seja ponto pacífico a necessidade de recuperar essas áreas, como estratégia para aumentar a produção agropecuária no país. O governo federal fala em mais de 40 milhões de hectares passíveis de se tornarem novamente produtivos, mas precisa ir além do discurso. É preciso uma política mais propositiva nesse sentido e, obviamente, recursos financeiros. Outra questão é o perigo de medidas como a moratória atentarem contra a soberania nacional. Acordos comerciais sobrepondo-se às leis. O Brasil tem um Código Florestal que é considerado um dos mais modernos do mundo. É uma lei. E eu lembro que foi amplamente discutida envolvendo toda a sociedade. Então, se a lei, dentro do bioma em questão, é possível desmatar até 20%. Ah, não pode? Bom, então que se mude a lei. E neste caso o caminho é outro. Nunca na história foi tão necessário agir na questão ambiental. Todavia, o que não pode é usar desse argumento para defender outros interesses. Sabemos que por trás da moratória pesa mais o comercial do que o ambiental. Dia desses, lendo o artigo de um especialista em direito agrário, ele dizia que o Brasil, ao longo dos anos, se desindustrializou, principalmente pelo pouco investimento em tecnologia. Logo, por consequência e por necessidade, se transformou em um produtor de alimentos
de respeito, mas que repetidamente tenha sofrido com tentativas externas e internas, né, de frear também este setor. Esse imbróglio todo na questão da moratória, até certo ponto, foi positivo para que se perceba que já passou a hora de abandonar qualquer complexo de inferioridade e passar a negociar em pé de igualdade. Do contrário, corremos o risco de ser eternamente uma colônia. Bom, e para fechar, só um aviso de calendário. No próximo dia 7, portanto, terça-feira que vem, fecha o período de plantio de soja em Mato Grosso. Evidentemente que, para fins comerciais, o plantio encerrou ainda no mês de novembro. Mas caso haja interesses relacionados a pesquisas ou validação de alguma tecnologia, o prazo limite é dia 7, totalizando então 123 dias no calendário oficial. A partir dessa data, fica proibido o plantio como medida fitossanitária para a cultura, principalmente relacionada aí à questão da ferrugem asiática. Ok, é isso. Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e aproveite bem o dia.